Muito bem, pecado. E nós estamos em guerra. E que guerra? Romanos capítulo 7. Quero enfatizar bastante o versículo 13, mas do versículo 1 ao 13. Vamos nós. Hoje a chuva aí deu uma atrasada aí mas a gente vai ser rápido. Para o Espírito Santo de Deus não precisa tempo. Questão de frações de segundo, ele vai colocar aí no seu coração o que Deus quer para a sua vida, amém? Então, Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 13. E nós estamos em guerra. Está escrito: meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Dia das Mães, dia de muito, mas a gente não tem como escapar disso. Pecado. E eu quero intitular o que nós vamos falar hoje assim: pecado. Esse é o combustível que alimenta as chamas do inferno. É o pecado. Eu espero que nós tenhamos genuinamente encontrado em Cristo a vida.
A gente estava desenvolvendo um estudo no PB e falava muito de lei, lá em Gálatas. E é interessante como as pessoas, quando a gente vai trocando ideias, quando a gente vai pegando o raciocínio um dos outros e vendo a linha de pensamento um do outro, a gente vai observando coisas que a gente não observava antes. Lá onde nós estávamos em Gálatas é um pouco diferente no sentido, mas traz que, para nós, em síntese, é que se você era escravo e de repente você conheceu a liberdade, por que então você quer voltar para a escravidão? E foi ensinado ali ao povo da Galácia isso. Estava sendo ensinado, está sendo ensinado para nós através do livro de Gálatas isso. Por que que nós queremos sempre voltar ao ponto em que nós estávamos acorrentados? Você já provou da liberdade. Você sabe o que é ser livre. Por que quer voltar a ser prisioneiro? Enfim, Paulo aqui escrevendo ao povo de Roma, aos romanos, aqui nesse capítulo 7, que talvez seja um dos textos mais complexos e difíceis dessa carta, um dos mais densos do Novo Testamento, com certeza. A gente vê aqui que há uma enorme gama de opiniões de pessoas estudiosas, de estudiosos, acerca da real interpretação dessa carta. A gente não consegue ter em unanimidade que esses exegetas aqui dão um significado primário aqui. Qual é a identidade desse homem aqui, desventurado, que clama por libertação? Será que é um impenitente ou ele é um crente? Quando você chega aqui em Romanos 7, você diz, sendo crente, será que ele é um crente fraco ou ele é um crente maduro? Que confusão há na minha cabeça em relação ao que eu leio em Romanos 7. No texto citado, Paulo ele trata do propósito da lei de Deus. Qual o lugar da lei na sua vida? Qual o lugar da lei na vida do cristão? Já se perguntou? Você acha que a lei é a causa do pecado? É a causa da morte? A lei? Absolutamente não. Nós temos essas respostas. Absolutamente não. Qual é a causa da morte? A lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e é bom. A lei de Deus, ela proíbe o pecado. E nós estamos falando aqui de lei divina. Nós estamos falando da lei de Deus. Então a lei de Deus, ela proíbe o pecado, ela prescreve a justiça e ainda protege contra a transgressão. E isso a gente acha lá em Salmos, lá em Salmo 119. A lei é santa. Diz Davi, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19. O que está em foco é o conceito errado de que pela penosa conformidade com um código de leis, é possível adquirir mérito de Deus. Acho que o que está mais em foco é esse conceito errado, de que pela conformidade é possível adquirir mérito diante de Deus. John Stott, ele escreve, ele menciona 3 grupos que lidam com a lei de formas diferentes. Ele fala de legalistas, ele fala de libertinos e ele fala de cristão. Ele fala desses 3 grupos. Dos legalistas, ele coloca que
essas pessoas elas procuram observar os preceitos da lei com o propósito de serem salvos. Não conseguindo cumprir as exigências da mesma, eles acabam caindo numa religiosidade desenfreada, numa religiosidade apenas de aparência. A deficiência do legalismo, meu irmão, é que ele vê os pecados, mas não o pecado. Ele enxerga os pecados, mas não vê o pecado. O verdadeiro fariseu, né, o legalista. O verdadeiro fariseu. Tem ações externas extraordinárias, aceitáveis, ações exteriores aceitáveis, mas atitudes interiores desprezíveis. São legalistas. E ele fala também de libertinos. De forma oposta, libertino, esses aqui eles olham para a lei como a causadora de todos os problemas. Eles querem sacudir seu jugo para viver sem freios e sem limites. É assim, amigo. Libertinos transformam a graça de Deus em libertinagem. Essa é a verdade. E eles fazem. É o que nós estamos vendo por aí. A nova moralidade no modo de agir das pessoas lá fora. Tudo é aceito. É normal. Sacodem de si o jugo divino e anulam a lei moral de Deus. Libertinos. Sabe, é muito complicado quando nós nos deparamos e nos encontramos em algum desses grupos. A gente fala de legalistas, de libertinos, mas precisamos falar de cristãos. Quando nós falamos aqui desse grupo, que Stott cita como libertinos, certamente esse não é, em se tratando de cristianismo, esse não é o significado que Paulo quis dar quando diz que nós estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, lá em Gálatas, né? Lá no capítulo 6, nesse capítulo anterior. Aqui a antítese é entre a lei e a graça como forma de justificação, e não entre lei e espírito, conforme nós falamos, que está lá em Gálatas. E lá a gente vê como forma de santificação. Então eu entendo que vale dizer aqui que, quanto à justificação, não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. E para sermos santificados, não dependemos da lei, mas do direcionamento do Espírito. Em síntese, o legalista, ele teme a lei e está debaixo da sua servidão. O libertino detesta a lei e lança fora. O cristão precisa, necessita. O cristão respeita a lei, a qual ama e obedece. Esse tem que ser o cristão. Eu preciso amar a lei e obedecê-la. E daí a gente começa a olhar para nós e vamos falar de obediência. Aí meio que a vaca vai para o brejo. Porque
somos desobedientes. Se a gente considerar essas três vertentes hermenêuticas aqui, a gente com certeza vai analisar o texto de Romanos, aqui no capítulo 7, de uma forma melhor, que a gente venha a entender mais. Do versículo 1 ao 6. Acho que está aqui. Não sei se dá para ler, mas está aí na sua mão. Está muito colorido aí, porque eu queria que você também visse um pouquinho de cada. Está escrito assim: meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? E nós lemos aí. Até o versículo 6. Do versículo 1 ao versículo 6. Essa passagem mostra que Paulo nos oferece, aqui no início, nesse primeiro versículo, um princípio. Depois, do versículo 2 e 3, ele nos dá uma ilustração. E daí, ele apresenta, do versículo 4 ao 6, a aplicação disso. Então, ele nos dá um princípio, ilustra e dá a aplicação. No primeiro versículo, veja o domínio da lei. Ela tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Enquanto estiver vivo, a lei tem o domínio. Apenas a morte pode interromper esse processo de domínio. A lei não tem poder sobre um morto. Melhor dizendo, esse é um axioma legal, universal, ele é aceito, ele é imutável. A lei não tem poder sobre morto. No versículo 2 e 3, nós nos deparamos com a analogia do casamento. O apóstolo compara a lei com um marido, e os crentes, eu e vocês, crentes em Jesus, como esposa. O apóstolo traz essa analogia do casamento. Esse casamento, ele é turbulento, ele é conflituoso. Mas qual casamento que não é? Fala sério. Casamento é equilibrar diferenças. Mas esse aqui, às vezes ele é meio conflituoso. Gente, a culpa não é do marido. Não é do marido. Ele é perfeito. Ele é santo. É justo e bom. Eu não estou falando de você, marido. Tinha gente que tufou o peito, viu, meu irmão? Estamos longe, hein? Estamos longe. Mas olha essa comparação, que coisa inteligente isso aqui. O problema não é o marido. O problema é a esposa. O problema é que essa esposa, ela nunca consegue agradar o marido. Porque a esposa, ela é imperfeita, a esposa é carnal, ela é rendida ao pecado, ela sempre frustra a expectativa do marido. Eu não estou falando de você também, meu querido. A lei é como um marido perfeccionista. Esse marido, ele condena a esposa por sua menor falha. Essa mulher, essa esposa que somos nós, não pode se divorciar desse marido. O contrato, ele é claro. Olha o que o apóstolo escreve. A lei prende ao marido enquanto ele viver. Na metáfora do casamento, o marido morre e a esposa casa-se novamente. No caso em apreço, aqui, não é o marido quem morre, a lei, mas a esposa, o crente.
Está dando para acompanhar a analogia? Quem morre aqui é o crente. Se o crente morre ao identificar com Cristo na sua morte, assim como a morte do marido liberta a esposa do vínculo matrimonial, libera do casamento, existe uma morte pelo meio da qual nós somos libertados da lei. Pela morte de Cristo, nós recebemos essa libertação de todas as exigências da lei. Glória a Deus, aleluia. Pela morte de Cristo nós somos livres. Certamente, enquanto a lei nos governa, e se isso estiver acontecendo na sua vida, meu irmão, escute. Em nome de Jesus, escute. Se a lei ainda governa, não há a menor possibilidade de nós sermos libertados da escravidão do pecado. Não tem como. No versículo 4, a gente vê nesse casamento o que é de legítimo, a legitimidade do novo casamento. Do novo casamento. O segundo casamento, ele é moralmente legítimo porque a morte pôs fim ao primeiro. Uma vez que a mulher morreu, acabou o vínculo conjugal com o primeiro marido. Ela está morta em relação a esse marido. Uma vez que ela ressuscitou, está livre para pertencer a outro marido. Está dando para acompanhar? Não vão? Está tudo bem? O negócio é denso, né? Mas é extraordinariamente lindo isso aqui. Não vai sair daqui pensando que você pode fazer qualquer coisa. Se você prestar bastante atenção, se eu ressuscitei em Cristo, se eu vivo, tenho uma nova vida em Cristo, desde que Cristo ressuscitou dentre os mortos, não morre mais. Capítulo 6, versículo 9 aqui de Romanos. Portanto, a nova relação, ela não será desfeita pela morte, como aconteceu com a antiga. O primeiro casamento é desfeito com a morte. Esse novo casamento aqui não é desfeito com a morte. Agora, nesse novo relacionamento, a mulher, a esposa, nós, os crentes, podemos frutificar para Deus. Vale lembrar, com as mesmas palavras de John Stott, e ele escreve: estar emancipado da lei não quer dizer estar livre para sair e fazer o que quiser. Não esqueça disso. O fato de estar emancipado da lei não quer dizer estar livre para fazer o que quiser. Ao contrário, a libertação da lei traz não a liberdade de pecar. Não é a liberdade de pecar que a libertação da lei traz, mas ela pode trazer uma outra classe de serviço. E eu vou te dizer que essa é muito legal, porque nós somos livres para servir e não para pecar. E essa servidão é legal. Servir a Deus sobre todas as coisas. O versículo 5 e o 6, a gente vê um contraste, talvez, aqui, por entender assim, entre esses dois casamentos. No primeiro, nós vivíamos segundo a carne. A perfeição do primeiro marido realçava mais nos erros e paixões pecaminosas. O que produzimos nessa relação, nessa primeira relação, foram frutos de morte. Porque vivíamos numa carnalidade. Agora, nesse segundo casamento, libertados desse primeiro marido perfeccionista, nós morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Estávamos sujeitos à morte.
morremos para isso. Agora, neste segundo casamento, livre, esse marido de aparência, nós estamos livres para uma vida nova. A força que nos move agora não é mais a caducidade da letra, esse gesso, mas a novidade de espírito, novidade de vida. Olha o que é que nós arrumamos agora. O primeiro pacote era terrível, o segundo é um presente extraordinário. Na velha ordem, nós estávamos casados com a lei, éramos controlados pela carne e produzíamos frutos para a morte. Agora, como membros da nova ordem, nós estamos casados com Cristo. Quantas esposas tem aqui de Cristo? Tem machão aí, não quer levantar a mão não. Nós estávamos casados com a lei lá. Éramos controlados pela carne, pelos vícios. A carnalidade imperava. A aparência só produzia frutos de morte. Agora, membros dessa nova ordem, nós estamos casados com Cristo ressurreto. Oh, glória a Deus. Nós somos libertados da lei e produzimos frutos para Deus. Agora é assim. Tem melhor coisa do que isso? Não. O pecado e a morte foram o resultado da nossa associação com a lei. A justiça e a vida são o produto da nossa nova associação com Cristo. Justiça e vida. E é vida em abundância. Esse casamento é perfeito. Perfeito. Dos versículos 7 ao 13. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse a mim, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte em mim? De maneira nenhuma. Já temos aí duas respostas. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Nós encontramos aqui uma resposta do apóstolo aos legalistas, nos versículos de 1 a 6, mostrando que por meio da morte de Cristo nós ficamos livres do domínio da lei. Há também uma resposta aos libertinos aqui, entre o versículo 7 e 13, ao rebater as críticas injustas aqui, daqueles que culpam a lei como sendo a responsável pelo pecado. Acho que o versículo 7. Dizem que esses libertinos, que a lei é responsável pelo pecado, que ela é responsável pela morte, que está aqui no versículo 13 também, mostrando que o problema aqui não é lei. Então ele rebate, ele dá uma resposta a eles. O problema aqui não é a lei, meu irmão, escreve Paulo.
mas nossa natureza pecaminosa é o problema. Se você for um pouquinho adiante, lá entre o versículo 14 ao 25, que encerra o capítulo 7, Paulo ele vai descrever o conflito interior do crente e o segredo da vitória em Cristo. Depois, com um tempo lá na sua casa, vai lá para você pegar esse complemento de uma aplicação mais eficaz, quando você trabalha, quando você serve com obediência. Então, Paulo levanta aqui duas perguntas, e elas são extremamente importantes sobre o caráter da lei. A lei é pecado? Aí no versículo 7. É pecado? No versículo 13. Ela é a causadora da morte? Ambas as perguntas têm a mesma resposta. Essas duas perguntas têm a mesma, assim, de modo algum. Ela não é. Tem a mesma resposta. Ela não é pecado. Ela não é a causadora da morte. Ela não é. Diante do que está exposto aqui entre o versículo 7 a 13, nós podemos citar dois pontos extremamente importantes aqui. Nós podemos falar da virtude da lei, que há virtude da lei. Ela é santa. É uma virtude. Em si mesma, a lei é valiosa, ela é esplêndida em si mesma. É santa. Isso significa que é a própria voz de Deus para você. É Deus falando com você. Vale dizer que santo aqui tem o significado básico do termo ágios. Não sei nem se a pronúncia é essa, esse negócio de grego eu estou meio longe. Mas ela tem um significado básico, ou seja, ela é diferente. Descreve o que provém de uma esfera alheia a esse mundo. Vem de algo que pertence a um campo, a um mundo extremamente maior, melhor, longe da existência humana. A lei, diz o apóstolo, ela também é justa. É uma virtude ser justo. A lei é justa. É ela que estabelece todas as relações humanas e divinas. E finalmente, Paulo diz que a lei é boa. Outra virtude. A lei é boa, ou seja, foi promulgada para promover o supremo bem. Na qualidade de santa, justa e boa, a lei ela reflete o caráter de Deus. É a cópia da perfeição divina na qualidade de santa. A lei ela traz as impressões do autor, as digitais do seu autor. Na qualidade de santo, agora, o mandamento reflete a equidade de Deus. E requer de mim e de você, ele requer de nós. Exige de nós, tem exigências, né, em suas exigências e sanções, ela requer nada aquém do que é equitativo. É na qualidade de bom o mandamento, é que nós vemos o promover do mais elevado bem, do bem-estar do homem, na qualidade de bom, como mandamento. O bem-estar do homem está atrelado a isso. Expressa desse modo aqui a bondade de Deus para conosco. O problema não é a lei, gente. Nunca foi a lei. O problema somos nós. O primeiro casamento fracassou não pelas falhas do marido, mas pelas fraquezas da esposa. A malignidade do pecado que nós encontramos aqui, que é um segundo ponto muito importante, que está aqui no versículo 13,
é que a lei não é causadora da morte, mas sim o pecado. E eu vou dizer uma coisa para você. Falar de lei, de pecado, chega a ser chato. Sabe por quê? Porque o que é difícil para a gente cumprir, a gente não quer ouvir. A gente não quer, parece que, entender. Mas como é que você quer ter uma boa vida se você não tem uma excelente vida? Não vai funcionar. Então, quando a gente cai, percebendo que sou eu o culpado das minhas encrencas, das minhas mazelas, das minhas dores, Deus não me causa dor. Ele jamais me causará dor. Deus, dor em mim, eu causo as minhas dores, porque não ouço a Ele. A minha desobediência cria o meu fracasso. Eu abracei uma pessoa hoje, no início ali, e como bom reclamador que sou, eu disse, eu preciso mudar a minha vida, eu não aguento mais. Porque quando eu penso que eu estou agradando a Deus, eu me deparo com textos como esse, como o apóstolo deixa para me ensinar, eu vejo quanto mal eu sou. Sou uma péssima esposa. Eu não respeito meu marido. Essa maldade, essa malignidade do pecado é uma coisa, é até ruim de falar, né? E não é a lei que é causadora da morte, mas sim o pecado. É o mal que há no pecado. Esse causa a morte. Assim como o problema de um criminoso não é lei, mas a sua transgressão que é o problema. Ao exigir de mim o que não faço, a lei me condena e me leva à morte. Falo e não faço. Faço e não falo. A lei não me deu poder para fazer o que era certo, nem para evitar o que era errado. A lei não me dá poder para isso. Não há falha na lei. A falha está em mim. Sou eu que não consigo obedecer. E dessa forma a lei ela revela a gravidade do meu pecado. Quando eu caio em desobediência, eu sou confrontado pelo meu erro. Ninguém vem me... Eu sou confrontado por aquilo que eu fiz. Não foi o João nem o Joaquim, fui eu. E quando a lei revela a gravidade do meu pecado, ela produz morte em mim. Sendo santa, ela mostra o caráter maligno do meu pecado. Aliás, o pecado não é apenas maligno, né? É maligno em grau superlativo. É maior, acho que é uma das maiores tragédias na vida do cristão. E como parece, meu Jesus, que nós gostamos de viver tragicamente. O pecado é pior do que a pobreza. Ele é pior do que a fome. Ele é pior do que a doença, do que a própria morte. O pecado é pior do que tudo isso. Fome, pobreza, doença, morte. Embora graves esses males não podem afastar você de Deus. Agora o pecado, ele te afasta de Deus. Então ele é pior do que tudo isso. O pecado te afasta de Deus agora e para a eternidade.
Por isso, é muito sério. E por isso nós estamos em guerra. Quando um criminoso é apanhado em flagrante delito, a lei exige que ele pague por seu crime, né? Então, ele é preso, a lei o condena. E esse transgressor, porém, não pode culpar a lei de ser responsável pelos seus problemas. Não é a lei que é responsável. Ele está preso por causa do seu crime, né? E não por causa da lei. Relacionamento com Deus é isso. O vilão da história nesse relacionamento não é lei, é pecado. O pecado é o vilão da história. Em síntese, o pecado é o pior sofrimento. Eu acho que é pior do que o sofrimento mais atroz que a gente possa ter. Pois é a causa de males terríveis, de consequências inimagináveis. É pior do que a morte, porque ele causa a morte. O pecado é pior do que o inferno, porque no inferno os réprobos ali jamais se gloriarão no pecado. O pecado é um embuste fatal. É nojento. É terrível. Ele promete felicidade, traz desgosto. Olha com que nós estamos lidando. Ele promete liberdade para te escravizar. Promete vida para te matar. Esse é o tema que você tem que estar em guerra contra. É por isso que você tem que se posicionar e guerrear mesmo. Nada mais apropriado do que estamos em guerra. E vou te dizer, querido, tem muita gente perdendo essa guerra. O pecado é doce ao paladar, mas ele amarga no estômago. Ele é indigesto. É agradável aos olhos, mas esconde o anzol da morte. Manjares. Oferece taças borbulhantes de prazer imediato, mas condena o pecador ao tormento eterno. O pecado, ele é bandido. Ele priva ao homem do maior bem, porque o pecado priva o homem da presença de Deus na sua vida. O sofrimento, a enfermidade, a própria morte não podem afastar o homem de Deus. Mas o pecado afasta o homem da presença de Deus. No tempo, presente e para a eternidade. Deus é luz. O pecado é uma treva espessa, ruim de sair. Deus nos criou para louvor de sua glória. O pecado é uma rebelião consumada contra Ele. Você não foi criado para ser um rebelde. Você foi criado para ser livre. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. É transgressão da lei de Deus. O pecado. O pecado é uma alternativa grotesca às generosas ofertas da graça.
oferece um fruto proibido, desfaz com mentiras deslavadas, escárnio. Ele faz isso, ele desfaz as advertências divinas com mentiras deslavadas. Eleva o homem ao pódio do prestígio, e depois o arremessa impiedosamente ao abismo do desespero. E tem muito cidadão aí, eu não sei o que aconteceu comigo, sabe sim, porque você é culpado quando você cai. O pecado, ele promete o que não pode dar. A promessa do pecado é vazia. Ele não vai te dar o que está prometendo. Os frutos do pecado são atraentes aos olhos. Enche os olhos, mas não satisfazem em absolutamente nada a sua vida. São licores adocicados, mas esconde veneno da morte. Isso é pecado. E nós estamos falando de pecado aí, como a gente fala do Botafogo que deu no Flamengo hoje. Oh, foi mal. O pecado é mau, é ruim. Você quer coisa ruim para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos? O pecado é o combustível que alimenta as chamas do inferno. Pesado isso? Verdade. Nós estamos vendo aí o tempo todo. Estamos alimentando as chamas do inferno com os nossos erros. Onde o pecado domina, vai prevalecer a mentira. Onde o pecado desfila na passarela, a alegria é rasa e a paz é postiça, não tem paz. Onde o pecado se assanha, preste atenção, a perversão de toda a ordem, pecado assanhado, perversão. Onde o pecado é tolerado, e escute bem isso, e leve isso na sua mente e no seu coração, onde o pecado é tolerado, a presença de Deus não vai se manifestar. Não tolere. Combata, guerreie. É guerra. E crente que é crente em Cristo não entra em guerra para perder. Nós declaramos guerra contra o pecado. O pecado, ele é maligníssimo. Porque ele é o opróbrio dos povos. Nações inteiras. Não precisa você ir muito longe, mas nações inteiras estão aí acachapantes de derrotas, porque sucumbiram ao pecado. E isso não é daquela época não, hoje nós percebemos isso. Desceram de alturas excelsas aí de riquezas, verdadeiras nações poderosas, riquezas de poder, para se afundarem nos lugares mais baixos da humilhação, por causa de pecado. A Bíblia está cheia desses exemplos. A nação que promove o pecado, em vez de repudiá-lo, ela assina seu próprio atestado de óbito. É uma nação morta. O pecado não é eu, você, é um todo. Se é ruim para você, faz mal para todo mundo. O meu pecado pode matar pessoas. O seu pecado pode estar matando alguém. Um povo que justifica o pecado em vez de aborrecê-lo, acelera rumo à ruína. Não tem jeito, nenhuma nação é forte se está acomodada de cócoras diante do pecado, escondida esperando que algo venha acontecer.
Levante e entre na guerra. Combata. Nenhuma nação é forte se virar ou se fizer vista grossa para o pecado. Nenhum crente fica de pé se achar que é muito forte e não der muita importância para o combate ao pecado. Não fica de pé. Nenhuma família vai alcançar felicidade se o pecado é o ar que essa família está respirando. Não adianta, porque não vão alcançar felicidade se estiverem respirando pecado. E embora o pecado seja mau, a extremos, é possível triunfar sobre ele. Essa é a boa notícia. O arrependimento é a porta de escape. É tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para Deus. Arrepender-se é reconhecer que o pecado é abominável a Deus, para Deus. Arrepender é sentir tristeza quando você desobedece a Deus praticando pecado. Arrepender-se é você virar as costas para o pecado, não para Deus. E embora não possamos nos livrar do pecado por nós mesmos, Cristo. E eu quero finalizar com isso. Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então, todas as vezes, se lembre, quando você tiver, porque você sabe, tem perfeita consciência de quando você está em pecado. E quando você estiver, embora você não possa se livrar do pecado por si mesmo, lembre-se disso. Porque aqui há um livramento. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos meus e pelos seus pecados. A válvula de escape está no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Em Cristo, só em Cristo, nós, esposas, somos libertos. Só em Jesus. Da condenação, do pecado, da justificação, do poder do pecado, da santificação, da presença do pecado, da glorificação. Jesus é a sua válvula de escape. Sempre foi, sempre é e sempre será. Amém?